A mansão Monteiro sempre foi um templo de luxo, lustres cintilando como estrelas aprisionadas, mármores que refletiam cada passo e aquele silêncio. Um silêncio carregado, pesado, que parecia esconder mais do que mostrava. Mas, naquela noite, o silêncio foi quebrado por um grito. Um grito de fúria, um grito que ecoou pelos corredores como uma sentença. "Quem mexeu na minha gaveta?" Era Roberto Monteiro, o patriarca. Seu rosto vermelho, os olhos faiscando, a respiração curta. Ele mantinha nas mãos uma caixa de veludo vazia. A joia mais cara de sua coleção havia desaparecido. Agora escuta. Antes de seguir nessa história, respira fundo e se prepara, porque o que você vai ouvir não é apenas um drama de família rica. É sobre orgulho, preconceito e segredos enterrados que ninguém imaginava. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque só assim você não perde nenhum dos próximos capítulos dessa história sombria. E me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo agora? Quero saber. Roberto girou nos calcanhares, marchando pelo corredor. As portas se abriram e empregados surgiram assustados, tentando entender o que estava acontecendo. No canto da sala, Helena, a faxineira, 34 anos, uniforme simples, mãos calejadas, olhar cansado. Ela observava imóvel, segurando ainda um pano de limpeza. O olhar de Roberto se fixou nela como uma lâmina. "Helena", a voz dele saiu baixa, mas carregada de veneno. "Você estava aqui hoje cedo, não estava? Foi você!" Helena piscou, confusa. Eu, senhor? Do que o senhor está falando?" Roberto avançou 2 passos. O cheiro forte do perfume caro dele misturava-se com a fúria que transbordava. "A minha joia, o colar de safira, sumiu, e você foi a última a entrar no meu quarto." A sala gelou. Os empregados se olho-entrearam, mas ninguém ousou falar. Helena ergueu o queixo. A voz dela saiu firme, mas trêmula. "Eu nunca pegaria nada do senhor. O senhor me conhece há 7 anos. Sabe da minha vida. Eu trabalho aqui com honestidade. Todos sabem." Foi nesse momento que Clara, a filha caçula, entrou. Vestido de seda, taça de vinho na mão, expressão divertida diante do caos. "Pai, sério, tá na cara. Quem mais teria interesse em vender algo assim? Olha para ela." As palavras cortaram o ar como navalhas. Helena sentiu o rosto arder, mas não abaixou a cabeça. "Com licença, dona Clara, mas eu não sou ladra." Clara riu. Um riso curto, debochado. "Claro que não." Daniel apareceu logo atrás. Diferente da irmã, seus olhos estavam carregados de preocupação. "Pai, calma. Não pode acusar assim, sem provas. Pode ter sido qualquer um. Uma joia desse valor, talvez até um funcionário mais próximo." Roberto bateu a caixa vazia na mesa. O som ecoou, seco. "Não, Daniel. Eu conheço os meus. Eu confio em poucos. Mas ela..." apontou o dedo trêmulo para Helena. "Ela teve a oportunidade e a necessidade. O que mais ela poderia querer além de dinheiro fácil?" Helena apertou o pano nas mãos, tentando controlar o choro que ameaçava, mas a voz dela saiu carregada de uma força inesperada. "O senhor não sabe da minha vida. Eu nunca precisei me sujar para criar meu filho. Se pensa que pode me humilhar assim só porque é rico, está enganado." Um silêncio brutal caiu. Até Clara engasgou por um segundo. Roberto, ainda mais furioso, inclinou-se sobre ela. "Você jura por Deus que não pegou?" Helena sustentou o olhar dele. "Juro pela vida do meu filho, eu não toquei nessa joia." Daniel respirou fundo, aliviado pela firmeza dela. Clara, por outro lado, balançou a cabeça, entediada. "Ela é esperta, pai. Claro que vai negar." A tensão aumentava a cada segundo. "E você aí, que está acompanhando, me diz, o que faria no lugar de Helena? Ficaria quieto
ou enfrentaria o milionário cara a cara? Deixa nos comentários, porque essa situação é de arrepiar. O coração de Helena disparava, mas ela não recuou. Eu vou provar que sou inocente, custe o que custar. E naquele instante, mesmo diante de toda a arrogância e poder dos Monteiro, havia algo no olhar dela que fez até Roberto tremer por dentro. Mas ele não mostraria fraqueza, não naquela noite, porque para ele, a faxineira já estava condenada. A noite caiu sobre a mansão Monteiro como um manto pesado. A chuva batia forte nas janelas, martelando o silêncio tenso que pairava no ar. Dentro, os passos de Roberto ecoavam pelo corredor. Cada batida no mármore soava como um aviso. Cada olhar, um julgamento. Ele segurava o telefone com força. A ponta do indicador pressionava a tela, prestes a ligar para a polícia. "Isso termina agora", murmurou, os olhos faiscando. Daniel, que se mantinha perto da escada, respirou fundo. Tentou parecer calmo, mas a tensão atravessava cada palavra. "Pai, espera. Vamos pensar antes de tomar uma decisão dessas. Sem provas, acusar alguém é um erro enorme." Roberto parou. Olhou para o filho. Os olhos dele eram um lago de orgulho e raiva, reflexos das joias que reluziam nas mesas da sala de estar. "Daniel, você não entende. Conheço essa mulher. Ela tem motivos. Ele não terminou a frase. Helena estava ali, imóvel, mas o olhar dela penetrava cada palavra não dita. "Senhor", começou ela, a voz firme, apesar do medo, "eu já disse, não fiz nada, nunca toquei nessa joia." O olhar de Roberto se estreitou. O silêncio na sala era cortante. Só o som da chuva e o relógio antigo marcando os segundos ecoava. Cada tic-tac parecia zombar da tensão crescente. Clara, como sempre, entrou no momento certo. Um sorriso frio no rosto, a taça de vinho quase tremendo nas mãos. "Você vai mesmo acreditar nela, pai? Olha para ela. Se quisesse, já teria sumido com tudo há muito tempo." Daniel respirou fundo, tentando segurar a fúria do pai e a arrogância da irmã. "Clara, por favor, não sabemos o que aconteceu. Acusar sem provas não vai resolver nada." Helena segurou o pano de limpeza com mais força. O cheiro de produto de limpeza misturava-se com o perfume caro de Roberto. Ela sentiu o coração disparar. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior. "Vou provar que sou inocente, custe o que custar." Um pequeno movimento chamou a atenção. Miguel, seu filho, espiava pela porta entreaberta. 10 anos, olhos curiosos, silenciosos. Ele observava tudo, cada expressão, cada gesto. E disse, quase em sussurro, "Mamãe, eu vi alguém no corredor ontem à noite." Helena se virou, surpresa. "Você viu? Quem, Miguel?" O menino desviou o olhar, mas a informação caiu como uma bomba silenciosa. Alguém mais estava envolvido? Alguém tentava incriminá-la? O clima ficou ainda mais pesado. O som da chuva parecia aumentar, martelando na mente de Helena, enquanto cada passo de Roberto parecia pesar toneladas. "Helena", disse ele, quase trêmula de raiva, "se eu descobrir que mentiu, vai pagar caro. Não só com demissão, mas com a polícia." Helena engoliu seco. O medo era real, mas a determinação era maior. Ela podia sentir a adrenalina correndo, cada músculo do corpo pronto para reagir. Daniel deu um passo à frente, tentando interpor-se entre pai e mãe. "Pai, pensa. Você pode estar errado. O que garante que foi ela?" Roberto bufou, virando-se para encarar o filho. "A oportunidade, Daniel. A necessidade. O que mais ela poderia querer além de dinheiro fácil?" Clara riu. Curto, seco, debochado. "A culpa já está na cara dela, pai. Vamos ser sinceros." Helena respirou fundo. O silêncio voltou a pesado, quase sufocante. Ela fechou os olhos por um segundo, imaginando o filho, Miguel, dormindo em casa, sem saber que sua mãe estava prestes a ser injustamente acusada.
E foi nesse momento que ela percebeu algo. O quarto estava fora do lugar. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Uma gaveta levemente aberta, um perfume que não era de nenhum dos empregados, o leve rangido da porta no corredor. Alguém esteve lá e parecia que estava tentando incriminá-la. Miguel, que ainda observava, franziu o senho. Mamãe, eu acho que não foi você. Helena olhou para o filho, os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. Você tem certeza, meu amor? O menino apenas assentiu, silencioso. E naquele instante, algo dentro de Helena se acendeu. Não seria acusada sem lutar, não seria humilhada. Ela sentiu o chão da mansão firme sobre os pés, mas cada corredor parecia um labirinto de suspeitas e segredos. O relógio continuava a marcar o tempo. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo aumentando a pressão. Roberto se afastou, cruzando os braços. Então é isso? Você insiste em negar? Sim, senhor, e vou provar. Daniel olhou para o pai, tentando perceber uma brecha. Talvez devêssemos esperar, observar. Só isso. Clara bufou, impaciente. Observar? Já sabemos a verdade. O narrador aqui pausa por um instante. Respira fundo. Sente o peso da tensão? Cada olhar, cada silêncio, cada palavra carregada de intenção. Essa é a alma do conflito. E, no meio disso tudo, Helena decidiu. Investigaria. Descobriria quem realmente estava por trás do sumiço da joia. Mesmo que tivesse que caminhar sozinha pela mansão, desafiando o olhar de todos, ela faria isso. A chuva continuava a bater. Os trovões ribomboavam no horizonte e a primeira fissura na noite perfeita da mansão Monteiro começava a se transformar num abismo. O público se pergunta: quem realmente está por trás do roubo? E você aí, de onde está assistindo essa história? O que faria no lugar da Helena? Deixa nos comentários. Antes de seguir, lembra, esse é o canal Capítulo Esquecido. Curte, se inscreve e ativa as notificações, porque a investigação de Helena está só começando. E te garanto, na próxima parte, os segredos da mansão começarão a vir à tona e nada será como pareciam. A mansão Monteiro nunca foi um lugar de silêncio completo. Mas agora, cada cômodo parecia carregado de segredos. Portas rangendo, passos abafados no tapete, o leve tilintar de taças de cristal. Tudo conspirava contra Helena. Depois da acusação, ela não conseguia dormir. Cada barulho no corredor fazia o coração disparar. O perfume de Roberto ainda pairava no ar, misturado ao cheiro de velas aromáticas da sala. Ela sabia que precisava agir, descobrir a verdade. Miguel estava ao seu lado, olhos atentos, observando cada movimento. Mamãe, eu vi alguém no quarto de Clara ontem à noite. O quê? Helena arqueou as sobrancelhas. Não sei quem era, mas parecia alguém que sabia exatamente onde procurar. O olhar de Helena se estreitou. Então não fui eu. Alguém está tentando me incriminar. Ela respirou fundo, sentiu o cheiro do carpete recém-aspirado, o frio do mármore sobre os pés. Cada detalhe era pista, cada gesto, um possível segredo. Enquanto isso, na sala, Roberto ainda fervia de raiva. Daniel, você insiste em defendê-la? Depois do que vi? Pai, calma, ainda não sabemos quem fez isso. Clara apareceu, risada curta, olhar afiado. Pai, você está perdendo tempo com justificativas. A verdade está bem na frente dos nossos olhos. Helena decidiu começar pela ala do quarto de Clara. O corredor estava silencioso. Apenas o som da chuva martelando as janelas acompanhava cada passo. Ela abriu a porta devagar, o coração batendo forte. O quarto estava impecável, mas havia algo estranho. Pequenos detalhes. Um vestido fora do lugar, a gaveta do criado-mudo entreaberta e o leve cheiro de perfume que não pertencia a Clara. O que está acontecendo aqui? Murmurou Helena para si mesma.
Ela tocou o criado mudo, sentiu a superfície fria e percebeu marcas que indicavam que alguém havia mexido ali recentemente. Tudo parecia indicar que Clara podia estar envolvida, ou alguém ainda mais astuto queria fazer parecer que sim. Enquanto isso, na cozinha, Daniel falava com o pai. Pai, você percebeu como os funcionários estão tensos? Todos estão com medo. Talvez isso explique por que nada é claro ainda. Não me venha com desculpas. Eu confio no meu julgamento. Helena teve a oportunidade e isso é suficiente. A tensão entre pai e filho crescia, mas Helena estava decidida. Ela não seria vítima de injustiça. Cada objeto que tocava, cada som que ouvia, cada sombra na parede aumentava a necessidade de descobrir a verdade. Miguel apareceu de repente. Mamãe, eu ouvi vozes no corredor atrás da biblioteca ontem à noite. 2 pessoas, falando baixinho. O que diziam? Helena aproximou-se, voz baixa, quase sussurrando. Não entendi direito, só sei que falavam sobre a joia. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. O mistério aumentava. Não era apenas sobre a joia, era sobre segredos que a família Monteiro guardava há anos. A noite avançava. Os trovões ribombavam lá fora, refletindo nos lustranes da sala de estar. O vento arrastava folhas pelo jardim, batendo nas janelas como dedos tentando alcançar quem estava dentro. Helena respirou fundo, fechou os olhos e fez um plano. Ela precisava encontrar provas, provar que não era culpada e talvez descobrir quem realmente estava por trás daquele jogo sujo. Enquanto caminhava pelo corredor, percebeu um detalhe que mudaria tudo. Um diário antigo estava escondido sob um tapete na biblioteca. Ela se abexou, sentiu o cheiro de poeira misturado com couro antigo. Folheou rapidamente e encontrou anotações sobre transações, dívidas e ameaças que Clara nunca contaria. O coração de Helena disparou. Isso é mais do que sobre a joia, é sobre tudo! Do outro lado da mansão, Roberto estava sozinho, sentado, jogando xícaras de chá entre os dedos, cada gesto carregado de fúria contida. Não pode ser. Eu confiei nela, murmurou, os olhos fixos num ponto invisível no chão. Daniel, observando de longe, percebeu algo. A tensão entre pai e a filha não era apenas sobre a joia. Havia mais, segredos de família que nunca tinham sido expostos. E no centro de tudo, Helena, determinada a lutar, provando que sua inocência era mais do que palavras, era verdade. E você, que está assistindo, o que faria se estivesse no lugar dela? Ficaria parada ou enfrentaria toda a mansão para buscar a verdade? Comenta aí de onde você está assistindo. A noite continuava. Cada passo de Helena ecoava pelos corredores silenciosos. Cada sombra parecia observá-la. Ela abriu a porta de outro quarto e encontrou evidências que ninguém esperava. Objetos da própria família manipulados de forma a incriminá-la. O narrador pausa por um instante e você sente a tensão? Cada som da chuva, cada rangido de porta, cada olhar escondido contribui para a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. E no final da parte 3, Helena percebe que a verdade não está apenas na joia, está na própria família. Naquelas paredes, entre os risos e as brigas, nos segredos que todos guardam, há uma teia que precisa ser desvendada. E o público percebe, a mansão Monteiro não é apenas luxo e poder. É um labirinto de mentiras, de manipulações, de segredos antigos. E Helena está no centro. Antes de avançar, lembra, capítulo esquecido. Curte, se inscreve e ativa as notificações, porque a história está apenas começando. Na próxima parte, prepare-se para o choque. Helena confrontará Clara e os segredos que estavam escondidos começarão a vir à luz. A mansão Monteiro estava tomada por um silêncio pesado, como se até o ar tivesse medo de se mover. Cada corredor, cada lustre refletindo a luz da chuva que batia lá fora, parecia esconder algo. Helena sentia isso. O perfume de Roberto ainda pairava pelo hall, misturado com o cheiro de livros antigos e madeira polida.
Ela segurava firme o diário que havia encontrado na biblioteca. As páginas revelavam mais do que simples registros de dívidas, ameaças, manipulações, pequenos jogos sujos que só alguém de dentro poderia conhecer. E um nome surgia repetidamente: Clara. "Isso não pode ser verdade", murmurou Helena, os olhos fixos nas linhas que detalhavam transações suspeitas. Miguel observava em silêncio, seus 10 anos mostrando um misto de medo e curiosidade. Enquanto isso, na sala principal, Roberto ainda fervia de raiva. "Daniel, eu confiei nela e ela me traiu." "Pai, espere. Não temos certeza. Talvez alguém esteja manipulando tudo." Clara entrou, como sempre, impecável, com um sorriso curto e frio. "O que estão cochichando aí? Espero que não estejam defendendo a sua amiga, papai." Helena respirou fundo. O momento era agora ou nunca. Ela precisaria enfrentar Clara de frente. "Clara, precisamos conversar." "Sobre o quê?" Clara respondeu com um tom sarcástico que sempre usava. "Sobre a joia e sobre as suas mentiras." Clara riu debochando, mas um leve tremor nos dedos entregava que estava nervosa. "Você acha mesmo que pode me acusar?" "Não acho. Eu sei", Helena respondeu, cada palavra cortando o ar pesado da sala. "O diário, tudo está registrado. Não há como escapar." Roberto se aproximou furioso, mas Daniel segurou seu braço, tentando impedir que a situação explodisse de vez. "Calma, pai, deixa ela falar." Clara respirou fundo, encarando Helena. "Então mostre o que você tem." Helena estendeu o diário, abrindo em uma página específica. "Olha aqui, você está envolvida. Tentou me incriminar para esconder suas próprias dívidas e chantagens." Os olhos de Clara se arregalaram. A máscara de arrogância começou a rachar. Ela engoliu seco, tentando encontrar uma desculpa, mas não havia saída. Miguel, ainda observando, deu um passo à frente. "Eu vi você entrando no corredor à noite. Vi tudo." O silêncio caiu como uma lâmina chifiada. Roberto recuou incrédulo. O que você está dizendo?" "Eu não menti, pai. Ela tentou colocar a culpa na Helena." Daniel respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e tensão. "Viu, pai? Precisávamos ouvir todas as partes." Clara tentou reagir, mas a situação estava desmoronando. "Isso não prova nada", disse, mas a convicção já não estava mais ali. Helena deu um passo à frente, encarando cada um deles. "A verdade é mais clara do que pensam. Eu não toquei na joia. Quem tentou me incriminar fez isso para proteger seus próprios segredos. E agora tudo está aqui, registrado." Roberto fechou os olhos, sentindo o peso do orgulho e da raiva misturado com a vergonha. Eu não posso acreditar", murmurou a voz embargada. O narrador pausa. Um instante. O ar da mansão parece vibrar com cada revelação. O som da chuva lá fora martelando as janelas, o relógio antigo ecoando no corredor, o cheiro de velas e livros, tudo conspirando para esse momento de verdade. "Você entende agora, pai?", disse Daniel, firme. "Entendo", respondeu Roberto, finalmente reconhecendo a injustiça. Helena respirou fundo, sentindo o peso da noite diminuir levemente. Mas ela sabia. A luta não havia acabado. Clara ainda poderia tentar manipular, ainda poderia se mover nas sombras. E os segredos da família Monteiro eram profundos, mais do que qualquer um podia imaginar. "O que você faria se estivesse no lugar da Helena?", o narrador pergunta ao público. "Comenta aí de onde você está assistindo, porque a história está prestes a entrar no seu capítulo mais explosivo." A chuva começou a cessar lá fora, mas o silêncio que tomou a mansão Monteiro era diferente. Pesado, denso, carregado de segredos finalmente revelados. Helena tinha conquistado sua verdade, mas a tensão ainda pairava, e a batalha para recuperar completamente sua dignidade estava longe de terminar. Antes de prosseguir, lembra, capítulo esquecido. Curte, se inscreve e ativa as notificações, porque o próximo capítulo vai ser intenso. O confronto final está chegando e tudo o que você pensava sobre a família Monteiro será questionado.
A mansão Monteiro estava tomada por um silêncio pesado, como se até o ar tivesse medo de se mover. Cada corredor, cada lustre refletindo a luz da chuva que batia lá fora, parecia esconder algo. Helena sentia isso. O perfume de Roberto ainda pairava pelo hall, misturado com o cheiro de livros antigos e madeira polida. Ela segurava firme o diário que havia encontrado na biblioteca. As páginas revelavam mais do que simples registros de dívidas. Ameaças, manipulações, pequenos jogos sujos que só alguém de dentro poderia conhecer. E um nome surgia repetidamente: Clara. "Isso não pode ser verdade", murmurou Helena, os olhos fixos nas linhas que detalhavam transações suspeitas. Miguel observava em silêncio, seus 10 anos mostrando um misto de medo e curiosidade. Enquanto isso, na sala principal, Roberto ainda fervia de raiva. "Daniel, eu confiei nela e ela me traiu." "Pai, espere, não temos certeza. Talvez alguém esteja manipulando tudo." Clara entrou, como sempre, impecável, com um sorriso curto e frio. "O que estão cochichando aí? Espero que não estejam defendendo a sua amiga, papai." Helena respirou fundo. O momento era agora ou nunca. Ela precisaria enfrentar Clara de frente. "Clara, precisamos conversar." A voz de Helena era firme, carregada de determinação. "Sobre o quê?" Clara respondeu, com o tom sarcástico que sempre usava. "Sobre a joia e sobre as suas mentiras." Clara riu, debochando, mas um leve tremor nos dedos entregava que estava nervosa. "Você acha mesmo que pode me acusar?" "Não acho. Eu sei." Helena respondeu, cada palavra cortando o ar pesado da sala. "O diário, tudo está registrado, não há como escapar." Roberto se aproximou, furioso, mas Daniel segurou seu braço, tentando impedir que a situação explodisse de vez. "Calma, pai, deixa ela falar." Clara respirou fundo, encarando Helena. "Então mostre o que você tem." Helena estendeu o diário, abrindo em uma página específica. "Olha aqui, você está envolvida. Tentou me incriminar para esconder suas próprias dívidas e chantagens." Os olhos de Clara se arregalaram. A máscara de arrogância começou a rachar. Ela engoliu seco, tentando encontrar uma desculpa, mas não havia saída. Miguel, ainda observando, deu um passo à frente. "Eu vi você entrando no corredor à noite, Clara. Vi tudo." O silêncio caiu como uma lâmina afiada. Roberto recuou, incrédulo. "O quê? Você está dizendo?" "Eu não menti, pai. Ela tentou colocar a culpa na Helena." Daniel respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e tensão. "Viu, pai? Precisávamos ouvir todas as partes." Clara tentou reagir, mas a situação estava desmoronando. "Isso não prova nada", disse, mas a convicção já não estava ali. Helena deu um passo à frente, encarando cada um deles. "A verdade é mais clara do que pensam. Eu não toquei na joia. Quem tentou me incriminar fez isso para proteger seus próprios segredos. E agora está tudo aqui, registrado." Roberto fechou os olhos, sentindo o peso do orgulho e da raiva misturado com a vergonha. Eu não posso acreditar", murmurou,
a voz embargada. O narrador pausa um instante. O ar da mansão Monteiro parece vibrar com cada revelação. O som da chuva lá fora martelando as janelas, o relógio antigo ecoando no corredor, o cheiro de velas e livros, tudo conspirando para este momento de verdade. "Você entende agora, pai?", disse Daniel, firme. "Entendo", Roberto respondeu, finalmente reconhecendo a injustiça. Helena respirou fundo, sentindo o peso da noite diminuir levemente, mas ela sabia, a luta não havia acabado. Clara ainda podia tentar manipular, ainda podia se mover nas sombras, e os segredos da família Monteiro eram profundos, mais do que qualquer um podia imaginar. "O que você faria se estivesse no lugar de Helena?", o narrador pergunta ao público. "Comenta aí de onde você está assistindo, porque a história está prestes a entrar no seu capítulo mais explosivo." A chuva começou a cessar lá fora, mas o silêncio que tomou a mansão Monteiro era diferente, pesado, denso, carregado de segredos finalmente revelados. Helena tinha conquistado sua verdade, mas a tensão ainda pairava, e a batalha para recuperar completamente sua dignidade estava longe de terminar. Antes de prosseguir, lembra, capítulo esquecido. Curte, se inscreve e ativa as notificações, porque o próximo capítulo vai ser intenso. O confronto final está chegando e tudo o que você pensava sobre a família Monteiro será questionado. A mansão Monteiro estava tomada por um silêncio pesado, como se até o ar tivesse medo de se mover. Cada corredor, cada lustre refletindo a luz da chuva que batia lá fora, parecia esconder algo. Helena sentia isso. O perfume de Roberto ainda pairava pelo hall, misturado com o cheiro de livros antigos e madeira polida. Ela segurava firme o diário que havia encontrado na biblioteca. As páginas revelavam mais do que simples registros de dívidas. Ameaças, manipulações, pequenos jogos sujos que só alguém de dentro poderia conhecer. E um nome surgia repetidamente: Clara. "Isso não pode ser verdade", murmurou Helena, os olhos fixos nas linhas que detalhavam transações suspeitas. Miguel observava em silêncio, seus 10 anos mostrando um misto de medo e curiosidade. Enquanto isso, na sala principal, Roberto ainda fervia de raiva. "Daniel, eu confiei nela e ela me traiu." "Pai, espere, não temos certeza. Talvez alguém esteja manipulando tudo." Clara entrou, como sempre, impecável, com um sorriso curto e frio. "O que estão cochichando aí? Espero que não estejam defendendo a sua amiga, papai." Helena respirou fundo. O momento era agora ou nunca. Ela precisaria enfrentar Clara de frente. "Clara, precisamos conversar." A voz de Helena estava firme, carregada de determinação. "Sobre o quê?" Clara respondeu com o tom sarcástico que sempre usava. "Sobre a joia. E sobre as suas mentiras." Clara riu, debochando, mas um leve tremor nos dedos entregava que estava nervosa. "Você acha mesmo que pode me acusar?" "Não acho. Eu sei." Helena respondeu, cada palavra cortando o ar pesado da sala. "O diário. Tudo está registrado. Não há como escapar." Roberto se aproximou, furioso, mas Daniel segurou seu braço, tentando impedir que a situação explodisse de vez. "Calma, pai. Deixa ela falar." Clara respirou fundo, encarando Helena. "Então mostre o que você tem." Helena estendeu o diário, abrindo em uma página. "Olha aqui, você está envolvida. Tentou me incriminar para esconder suas próprias dívidas e chantagens." Os olhos de Clara se arregalaram. A máscara de arrogância começou a rachar.
Ela engoliu em seco, tentando encontrar uma desculpa, mas não havia saída. Miguel, ainda observando, deu um passo à frente. Eu vi você entrando no corredor à noite, Clara. Vi tudo. O silêncio caiu como uma lâmina afiada. Roberto recuou, incrédulo. O que você está dizendo? Eu não menti, pai. Ela tentou colocar a culpa na Helena. Daniel respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Viu, pai? Precisávamos ouvir todas as partes. Clara tentou reagir, mas a situação estava desmoronando. Isso não prova nada, disse, mas a convicção já não estava mais ali. Helena deu um passo à frente, encarando cada um deles. A verdade é mais clara do que pensam. Eu não toquei na joia. Quem tentou me incriminar fez isso para proteger seus próprios segredos, e agora está tudo aqui registrado. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso do orgulho e da raiva misturado com a vergonha. Eu não posso acreditar, murmurou a voz embargada. O narrador pausa um instante. O ar da mansão Monteiro parece vibrar com cada revelação. O som da chuva lá fora martelando as janelas, o relógio antigo ecoando no corredor, o cheiro de velas e livros, tudo conspirando para esse momento de verdade. Você entende agora, pai? Disse Daniel. Entendo, Roberto respondeu, finalmente reconhecendo a injustiça. Helena respirou fundo, sentindo o peso da noite diminuir levemente. Mas ela sabia, a luta não havia acabado. Clara ainda poderia tentar manipular, ainda poderia se mover nas sombras. E os segredos da família Monteiro eram profundos, mais do que qualquer um podia imaginar. Você entende agora, pai. E agora? O que você faria se estivesse no lugar de Helena? Comenta aí de onde você está assistindo, porque a história está prestes a entrar no seu capítulo mais explosivo. A chuva começou a cessar lá fora, mas o silêncio que tomou a mansão Monteiro era diferente. Pesado, denso, carregado de segredos finalmente revelados. Helena tinha conquistado sua verdade, mas a tensão ainda pairava. E a batalha para recuperar completamente sua dignidade estava longe de terminar. Antes de prosseguir, lembra de Capítulo Esquecido. Curte, se inscreve e ativa as notificações porque o próximo capítulo vai ser intenso. O confronto final está chegando e tudo o que você pensava sobre a família Monteiro será questionado.